Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião 2.0. Participam o comentarista das sextas-feiras, Roberto Mohamed, do time do Opinião, e nós temos como convidado hoje o secretário de Planejamento da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz. Mohamed, o que você sempre quis perguntar para o Fábio Ferraz e nunca teve coragem, hein? Não, nada, eu tenho coragem, já perguntei tudo que eu tinha que perguntar para ele. Eu queria muito perguntar para o Fábio Ferraz sobre como que ficou aquele levantamento dos terrenos do centro de Santos disponíveis para habitação. Não, então deixa eu... você está vendo? É pegadinha, o Paulo tem essa mania, né? A gente está pensando que ele vai fazer alguma coisa, ele pega e adianta a pauta. Essa história dos terrenos, dessa vocação habitacional que o Rogério inventou para o centro, ô Fábio, a gente cansou de conversar e você, logo no início do governo, como o próprio Rogério fez, autocrítica em relação à postura da prefeitura na administração do Paulo em relação ao Alegra Centro, que deixou aquilo ir para o buraco. A vocação do centro, e a gente vivendo numa cidade com muito idoso, com muita gente que não deixa fazer nada, não pode fazer show na praia, não pode ter barulho depois das 22, o centro tem uma vocação natural para sediar isso. Aí você começa a pensar, quer dizer, você tinha um projeto que não deu certo, mas que mostrou que era viável. Aí você começa a mudar a vocação do centro e aí vai ser mais um lugar onde você não vai poder fazer nada, ao invés de fazer uma arena, um lugar grande para eventos e tal. Por que houve essa guinada e ao invés de dar continuidade a um projeto que começou lá atrás no governo do Papa, de explorar a vocação do centro para o lazer, para a cultura, para os shows e esse tipo de coisa? Eu só vou dar uma complementada, Fábio. No centro a gente tem um local de eventos que é um sucesso, que era um sucesso antes da pandemia, que é o Arcos do Valongo, né? Bom, boa tarde a todos, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês na opinião, e é verdade, eu acho que o centro dá para conjugar isso tudo na prática, né? Nós não temos dúvida, e com a inspiração do prefeito Rogério, de que o centro voltará a ser um bairro com grande movimentação de pessoas, com as pessoas morando. É moradia, ponto. A moradia dialoga com os eventos? Dialoga, por que não? Olha só, Rua do Comércio, Rua 15, vamos chamar de centro histórico, ou seja, esse núcleo próximo, inclusive, ao Arcos do Valongo, tem total vocação inerente para eventos, para casas noturnas, restaurantes, gastronomia. Muito bem. Próximo, mas ao mesmo tempo distante. E olha, é esquisito eu falar isso, né? Próximo ao mesmo tempo distante. Por que próximo mesmo distante? Está próximo, mas ao mesmo tempo não está na porta, ou seja, não é incomodado pelo barulho inerente das atividades relacionadas aos eventos de forma geral. A Rua Amador Bueno, a Rua João Pessoa, ou seja, essas outras localidades também nessa região central, essas sim têm total vocação natural para a moradia. E nós temos sim essa condição de fazer. Nós temos hoje, como é que nós estamos e quais são as próximas fases, respondendo à primeira colocação do Paulo. 57 imóveis foram cadastrados, terminamos a verificação deles, então nós temos já toda a dívida tributária deles e o potencial construtivo na maioria deles. Por que a maioria deles? Alguns a gente, confesso, não avançou muito, porque já teve uma percepção inicial dos órgãos técnicos de que não seria o ideal para o modelo. E o objetivo qual é? A gente soltar agora uma MIP, Manifestação de Interesse Privado, com foco em 400 unidades habitacionais, um contingente de imóveis, e a ideia, já para ser cobrada aqui, Paulo, Mohamed, final de março, começo de abril, a gente vai ter um grande evento focado na região central e que teremos ali os principais vetores econômicos em discussão. Quais são os principais vetores econômicos da cidade? Isso também não é mistério para ninguém. Porto, turismo, construção civil, e aí entra a questão da moradia, e tecnologia. Tecnologia. Santos pode e deve ser um polo de tecnologia. E nesse evento, a gente solta a MIP e faz essa provocação formal. Independente dessa provocação formal do poder público, a gente tem sim percebido que, de certa forma, corporações privadas têm cada vez mais se interessado em investir no centro. E a nossa agenda também tem sido o quê? Ser um facilitador para isso.
Boas notícias, nós tivemos agora. A Unifesp começa, uma universidade de grande porte, pública, começa com o seu campus ali na Rua 15 de Novembro. Então, na prática, teremos de 1.000 a 1.100 estudantes todos os dias na Rua 15. É inequívoco que a partir do momento que eu tenho 1.000 estudantes estudando na Rua 15 de Novembro, fatalmente a gente tem um processo natural de reestruturação comercial até para atender esses próprios estudantes, então como o corpo docente, evidentemente, e os demais colaboradores da Unifesp. No mesmo contexto, pertinho dali, vem a diretoria de ensino do Estado, também com um contingente expressivo de trabalhadores, ou seja, muitas vezes as ações de pequeno e de médio porte, elas acabam tendo um impacto muito grande num contexto amplo. E a ideia é, sim, que a gente tenha essas ações, como esses exemplos que eu acabei de citar, de revitalização para o centro, levando pessoas, levando atividades para o centro, atividades de pequeno e médio impacto, mas que num contexto grande acabam tendo uma relevância importante. E junto com isso, aí sim, ações mais contundentes, como, por exemplo, essa questão das moradias. E aí, para terminar aqui, pelo menos essa minha primeira colocação, a discussão muito profunda que nós temos hoje na cidade é levar o terminal de passageiros, que é um bom terminal, esse terminal é um bom terminal. O local onde ele está é bom? Não, não é bom. Embora tenhamos um bom terminal de passageiros para os cruzeiros marítimos, o local onde ele está não é o ideal, e agora isso é evidente que está sendo agravado por conta do novo terminal de fertilizantes que vai ser vizinho ao terminal, e realmente é difícil você dialogar fertilizante com pessoas indo para um cruzeiro marítimo, é uma situação delicada. Então, migrar esse terminal de passageiros ali para a região do Valon. Esse, eu acredito que vai ser, aí sim, o enorme divisor de águas dessa história. A temporada de cruzeiros, evidente que em situações normais, em que a gente não esteja sendo obrigado a usar máscaras e que a gente já tenha o Covid superado, é de 7 meses. São 7 meses com circulação de pessoas intensas. É evidente que nós temos o pico, que é de 4 meses, ali de dezembro a abril, mas são 7 meses de cruzeiros. Então, eu acredito que esse sim será o grande divisor de águas. Caso isso, enquanto não se concretiza, essas outras ações que estão realmente já surgindo algum impacto na região central. Tá, mas o Rogério aqui, na campanha eleitoral e depois quando ele veio já eleito, eu cobrei isso dele e ele disse que era uma das metas para o ano passado, era a revisão dos tombamentos. Porque é um dos maiores problemas para qualquer coisa que você vai fazer no centro. Por exemplo, a maior parte dos imóveis da 15 de novembro e da Rua do Comércio não conseguem AVCB para uma casa noturna ou para um restaurante. Porque o tombamento em Santos é exagerado, é sempre no nível máximo. Aqui se tomba telhado, você não permite adaptação da frente, coisa que em São Paulo não existe. Não vi um decreto de destombamento. E eu já cansei de dizer, dificultam tudo. O que tomba é decreto. O que revoga decreto é outro decreto. Então, depende do prefeito? Depende do prefeito. Ele tem a coragem de enfrentar um conselho de preservação de patrimônio que não tem critério nenhum, que tomba casas que não tem valor histórico, não tem valor arquitetônico, por capricho de algum de seus membros. Exemplo, aquelas casas da Conselheiro Nebes, você conhece muito bem. A do coitado do Souza, que há anos luta contra isso, por causa de 2 professoras mal amadas da arquitetura que pediram tombamento porque ele não deixou elas entrarem na casa dele para mostrar para os alunos o que estava acontecendo, porque a mãe estava doente. Quer dizer, Santos é esse tipo de cidade. Nós cobramos o Rogério assumiu o compromisso, por que não saiu essa revisão até hoje? Por que não teve um decreto de destombamento de imóvel no centro da cidade para dar o pontapé inicial? Ou, já que vocês fizeram o mapeamento, agora sai. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a liderança do nosso secretário Glaucus, vem trabalhando nesse tema de forma bastante intensa. Então, se tem aí hoje a discussão muito clara da redefinição de todo o nível de proteção. E é claro que, na prática, Mohamed, eu sei que às vezes a gente fala das questões burocráticas e a prática a gente não pode desassociá-las. Tombar imóveis são muito poucos tombados. É que tem alguns imóveis, de fato, que tem um nível de proteção tão alto, e aí eu concordo contigo, que inibe ou dificulta em excesso que se faça investimento. Então, esses níveis de proteção, que são objeto justamente dessa revisão que o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano está trabalhando com muito afinco. Que nós temos, sim, o Conselho, o Condepasa, que eu sempre lembro, é um conselho paritário, Então, nós temos de forma paritária, igual,
representantes da sociedade civil e representantes do poder público, que ordinariamente fazem as suas discussões. Inclusive, agora, nesse começo de ano, temos algumas discussões importantes que a gente acompanha, evidentemente, o Contepasa, e eu, particularmente, aqui eu até coloco alguns posicionamentos de forma muito clara, né? A gente percebe que, às vezes, isso que eu acho que é uma crítica que nós, como sociedade, a gente tem que sempre observar. Quando o conselho, ou enfim, a sociedade, ela não se manifesta sobre nenhum imóvel, um imóvel X. E aí, quando o proprietário daquele imóvel pretende fazer alguma coisa diferente naquele imóvel, aí a sociedade, de certa forma, movimenta e o conselho busca, eventualmente, até um nível de proteção muito alto ou até a medida mais drástica, que é o tombamento, para inibir aquela ação naquele empreendimento. Ora, se era tão importante fazer esse nível de proteção, por que não se fez essa discussão antes? Então, hoje temos algumas discussões importantes na cidade. Está lá a discussão da Portuguesa Santista, é um fato. Está a discussão do campus, do nosso campus, né, Mohamed? O campus da Faculdade de Arquitetura e de Direito. Tem uma discussão com o pessoal da arquitetura. Eu, particularmente, aí a gente tem que ter os posicionamentos. Eu não queria, eu defendi, inclusive publiquei um artigo nesse sentido, que o curso de Direito, o curso da Arquitetura não saíssem daquela localidade. Falei isso de forma muito clara e realmente... Mas a partir do momento que saíram, aí é evidente, a instituição é uma instituição privada, a Unisantos tem lá o seu plano de ação, e isso tem que ser evidentemente respeitado. Promover o tombamento daquelas edificações, realmente me parece que não é algo muito razoável, né? Talvez não se tenha uma percepção muito clara de que, olha, você pode inibir até outras ações que, digamos, fomentem desenvolvimento à cidade. Então, essas discussões fazem parte do Conselho. O Conselho tem lá seus membros e todos eles têm a maturidade adequada, imagino eu, para poder tomar as decisões, né? Eu discordo porque não tem maturidade. Eu acho que tem muita gente medíocre naquele Conselho, mas o grande poder... A gente viu um exemplo, o Santista tem uma mentalidade que não dá para entender, né? A Casa da Família da Prisciliana, por exemplo, é o maior exemplo disso. Você lembra, Paulo, quando pediram o tombamento, um medíocre chegou até a escrever para o programa: aquela casa faz parte da minha infância. O cara nunca entrou na casa, não conhecia ninguém que morava lá. É a casa Como fazia parte da infância dele? Porque ele passava na porta, vai andar. Quer dizer... É importante explicar que é a casa de esquina da Rua Alexandre Martins com a Avenida da Praia em Santos. Né? Não tinha sentido. Os comentários eram absurdos. Aquela casa não tem valor arquitetônico, não tem valor histórico e é o direito de propriedade do dono. Fala, não, fez parte da minha história. Como parte da minha história, cara pálida? Porque tu passava na porta? São umas coisas, a mediocridade em Santos é tão grande. Ver uma família como a do Souza, o dono daquele imóvel do lado onde funcionava o Detran, há anos essas pessoas sendo sacrificadas e punidas, com um tombamento que não tem propósito. O Papa ficou 8 anos em cima do processo, não fez nada. O Paulo ficou 8 anos em cima do processo, com pedidos, com abaixo-assinado, com faixa na porta. Ninguém faz nada. Agora, desculpa, Fábio, há um ano a Secretaria de Desenvolvimento, liderada por fulano, está fazendo um programa. Tem tantas coisas que estão na cara de todo mundo e eu entendo a burocracia. O que eu não entendo é por que demora tanto para fazer algo que é simples. Tem que ter vontade. Por que falta isso às vezes? Depois do intervalo, o Fábio responde. Voltando com a Opinião 2.0, nesta sexta-feira o comentarista é o Roberto Mohamed, do time do Opinião, e o convidado é o secretário de Planejamento da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz. Fábio, no bloco anterior o Mohamed perguntou por que demora tanto. Olha, de fato, eu concordo que não está no tempo adequado, sinceramente. Eu acho que a gente já deveria ter soluções mais práticas. É evidente que ano passado tivemos aí as dificuldades em decorrência da pandemia, isso é um fato. Também o poder público teve as suas dificuldades de operação, efetivamente. Então, as discussões acabaram sendo retardadas, inclusive com discussões importantes, porque dentro desse contexto, necessariamente você tem uma parte que se você tem as audiências públicas e o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento, olha, urbano, que situação interessante, não poderia realizar naquele momento as audiências, de forma presencial e promoveu as audiências na forma virtual.
E acabou se tendo uma polêmica muito grande e, enfim, e acabou se tendo a decisão de voltar o processo para que se realize de forma presencial, garantindo aí a participação mais ampla das pessoas, após algumas manifestações relevantes aí no sentido da impossibilidade de ampla participação de forma virtual. Enfim, percalços. Mas poderia ter sido melhor? Concordo, poderia. E eu acho que a gente também tem que fazer as observações para poder melhorar sempre. Agora, o que eu acho que é o ponto central é não olhar para trás, olhar para frente. A cidade precisa, de fato, dessa discussão sendo aprofundada. A gente precisa, sim, se desprender, muitas vezes, de alguns caprichos, eventualmente, em que ainda se tem aí, digamos, uma percepção de confusão entre o que é antigo com o que é histórico. Coisa antiga, bacana, isso é importante. Mas, veja, não quer dizer que isso seja absolutamente relevante à sua preservação. Algo que tenha um conteúdo histórico, de relevância para a sociedade, não relevância pessoal, relevância particular, porque tem uma... Não, relevância para a sociedade, aí sim merece um olhar mais claro da sociedade no todo para que a gente possa fazer essa preservação. Porque senão eu tinha pedido, na adolescência, tinha pedido o tombamento do TOPS na Praça Independência, porque foi extremamente parte da minha vida. A gente sentava para tomar chopp na calçada da Praça Independência. O do supermercado. Mas nem por isso topou. Eldorado, né? O Eldorado devia ter sido preservado. Não, a lanchonete do Eldorado deveria ter sido Olha, tombada. a lanchonete, agora você pegou numa parte... Eu me lembro, a minha avó me levava para tomar o sundae da lanchonete do supermercado Eldorado. Eu adorava aquilo quando era criança. Porque não tinha tanto sundae assim. Era um caprichado que tinha. Só que não adianta. A gente pode ter saudade, mas não pode transformar isso em política. Agora, Fábio, tem uma coisa que também me preocupa em relação à Prefeitura de Santos. E está ligado diretamente à sua secretaria. Quando você assumiu, eu acho, e você sabe que eu, Arnaldo Haddad, falamos aqui sempre publicamente que depois do Davi Capistrano você foi o melhor secretário de saúde que Santos teve. Você teve a coragem de enfrentar corporativismo, você pegou um momento terrível que foi o da pandemia, fez uma gestão onde eu não ouvi de ninguém tinha coragem de criticá-lo por ser secretário de saúde e não ser médico. Tal a capacidade e a escolha de assessoria que você fez, que isso é muito importante para o gestor. Mas você foi para uma secretaria onde você até se sente mais à vontade, porque remete um pouco ao teu início no governo do Paulo, quando foi a secretária de Planejamento. Uma das coisas que pouca gente sabe é que o governo federal, por mais que Paulo Guedes diga que não tem dinheiro e essa choradeira de sempre, tem muito dinheiro para projetos carimbados. E esse dinheiro, todo o orçamento volta, por quê? Porque as prefeituras não conseguem apresentar projetos viáveis com condições de serem aprovados. E não é nem questão de má vontade de quem aprova, é que realmente são projetos formais demais e falta às prefeituras terem uma equipe para isso. Quando você foi para essa secretaria, eu vislumbrei que este seria o seu papel preponderante. Fazer com que a gente conseguisse apresentar para o governo federal, porque essas verbas estão lá e todo ano voltam para o Tesouro, para conseguir fazer alguma coisa aqui. Entre isso tudo que você colocou, de destombamentos, de viabilização do centro e outras coisas que a gente precisa, o que está andando em relação a isso? Você conseguiu fazer a viabilização desses projetos para a gente começar a morder esse dinheiro que todo ano volta para o Tesouro Nacional? Maravilha. Sim, nós temos hoje eu vou tentar ser bem prático aqui, bem objetivo. Financiamento público, em especial com recursos garantidos por bancos internacionais. Você tem um processo em que você negocia diretamente, inicialmente, com esses bancos e posteriormente, você envia o seu projeto para o Ministério da Economia, para que o Ministério da Economia chancele esse projeto. Nós trabalhamos muito ano passado nesse sentido e conseguimos superar essa fase. Hoje, Santos tem um projeto no Ministério da Economia, aguardando aprovação num órgão chamado COFIEX, que é a Coordenadoria de Assuntos Internacionais. Muito bem. Teve a reunião de dezembro, nosso projeto estava pautado, acabou não tendo aprovação, por conta, o argumento de que o valor seria
relativamente alto. Nosso projeto é de 147 milhões de dólares, que está lá na COFIEX, Ministério da Economia, ministro Paulo Guedes. Agora, no mês de março, terá uma nova reunião. Essas reuniões são quadrimestrais. Nessa reunião de março, a gente tem uma expectativa muito grande que a gente tenha essa chancela do governo federal. Tendo a chancela do governo federal, a gente tem aí, digamos, uma continuidade, fases posteriores burocráticas de 3 a 4 meses, precisa até a aprovação do Senado, para não cansar aqui quem nos acompanha, e a gente poder, de fato, utilizar esses recursos. A gente se debruçou muito nisso. Onde estão vinculados esses recursos? Obras de infraestrutura no âmbito interno da cidade, a definição, digamos, mais prática e objetiva de toda a consolidação das intervenções na Zona Noroeste, na entrada da cidade, para que a gente tenha, espero eu, um retorno muito grande na diminuição das enchentes daquela região, investimentos na área de tecnologia, educação, enfim, um contingente bastante expressivo de projetos. Então, basicamente o que a gente fez? A gente pegou o que tinha de mais relevante, estruturamos com um time muito competente que nós temos na Secretaria de Planejamento e apresentamos isso ao governo federal e agora a gente espera realmente que no mês de março a gente tenha essa consolidação e para isso, inclusive, gestões políticas, para que a gente possa ter isso de fato acontecendo. Agora, é importante também mencionar, o governo federal, hoje, a gente tem um pouco de dificuldade de articulação em alguns setores. Então, é uma realidade, até muito provavelmente, até por conta também da pandemia e, enfim, pela movimentação política que isso acaba sendo inerente a esse momento que o país vive, a gente tem sim um pouco de dificuldade do governo federal, o que não quer dizer que a gente não faça o nosso dever de casa, como eu acabei de colocar, a gente bem fez. Agora, Fábio, você falou de dificuldades com o governo federal e citou também a resolução da questão das inundações, das enchentes na entrada da cidade. Já está resolvido o problema da transposição da ferrovia, ali da parte que depende da ferrovia, para eliminar a enchente naquele ponto específico, que é o mais importante, né? É um dos pontos mais importantes, você tem toda a razão, Paulo, e já está muito bem encaminhado, né? Resolvido. Mas faz tempo, né? Resolvido. As obras estão prontas, né? Isso, então, resolvido a gente vai ter quando a gente tiver a total sensibilidade de que não tem mais enchente. Hoje isso já é real, hoje a gente, quando tem um período de chuvas mais intenso, a gente não tem nenhum tipo de alagamento? Ainda não. Foi percebida a diminuição expressiva dos alagamentos? Foi percebida a diminuição expressiva dos alagamentos, fazendo até um paralelo, saindo um pouco da Zona Oeste, indo para a ponta da praia. Quando a gente tem ressaca, antes da estratégia que foi elaborada pelos técnicos e consolidada há 3, 4 anos atrás, a gente tinha um impacto muito maior lá na ponta da praia nas ressacas. Hoje a gente percebe que esse impacto diminuiu. Muito bem. Na Zona Noroeste, que é o nosso tema central, está resolvido? Não está resolvido. Está bem encaminhado? Está bem encaminhado. Esses recursos que nós estamos buscando são justamente com a finalidade de fazer outras estações elevatórias, ao total são 11 estações elevatórias, e aí sim a gente poder falar, está resolvido. Que é o que, evidentemente, todo santista deseja. Tem um outro projeto, Fábio, que a gente ouve falar desde que a Ecovias terminou a segunda pista da Imigrantes. Na época, os prefeitos de Santos e São Vicente eram o Márcio e o Beto. E diz a lenda que se os dois tivessem pressionado, faria parte das obras que a Ecovias poderia fazer para complementar, mas nenhum dos dois mostrou muita dedicação a isso, que é o famoso túnel da zona, o túnel ligando a Rangel Pestana à Zona Noroeste. E que realmente faria, a gente imagina que um túnel como esse, facilitando o acesso, levaria desenvolvimento pela valorização dos próprios terrenos daquela área. Esse projeto morreu? Ou o problema é o custo, mas ainda se fala nele com a esperança de que um dia a gente consiga o dinheiro para fazer? Não morreu, ele está bastante vivo, porém é uma questão de priorização. Nesse momento, a priorização foi não só equacionar a entrada da cidade com as obras de viário na entrada da cidade, como tudo que a gente acabou de conversar um pouquinho, que é justamente a diminuição das enchentes. Evidente que
a questão do túnel ligando a Zona Leste à Zona Oeste faz parte também da agenda do município. Inclusive, nós já temos agenda com órgãos potenciais financiadores para essa intervenção. Mas eu quero deixar isso muito claro, não é a prioridade. É aquela questão de que eu preciso vencer uma etapa para poder superar outra. Hoje a prioridade é conseguir o dinheiro e realizar todas as obras, em especial para evitar os alagamentos na Zona Oeste, as estações elevatórias e, enfim, tudo as obras de viário que estão ali já priorizadas para aquela região. Ato contínuo a discussão do túnel, que não morreu, mas não é a prioridade desse momento. Fábio, tem uma que já começou, ainda não acabou, que é a do Parque do Emissário Submarino, o Parque Roberto Mário Santini. O que a população pode esperar do parque quando ele reabrir e quando? Pode esperar para quando isso? Olha, pode esperar... Começou a segunda fase das obras nessa semana, né? Nessa semana foi o autorizo já emitido pelo nosso prefeito Rogério Santos para que a empresa possa dar continuidade nessa segunda etapa. Ao todo, a expectativa de 4 etapas, lembrando, né, só para refrescar a memória de todos, ali nós tínhamos uma ação muito bacana, na minha concepção, de parceria junto ao poder privado, em que seria feito todas as intervenções pela iniciativa privada, exemplo do que foi consolidado na Ponta da Praia, que eu acredito que tenha sido extremamente exitoso. No entanto, lamentavelmente, órgãos do poder vinculados ao Poder Judiciário entenderam que esse não era um caminho jurídico sustentável e foi proibida a continuidade daquela intervenção naquela modalidade. E aí voltamos para a prancheta e estamos fazendo com dinheiro estatal. Há de se fazer um reconhecimento importante, o governo do estado está sendo muito parceiro nas intervenções dessa obra, foi liberado numa primeira visão 9 milhões de reais para as intervenções e com esse dinheiro a gente retomou as obras e agora mais recentemente 12 milhões vinculados ao DAD, que é justamente essa segunda fase. O parque vai ficar muito legal, o projeto é muito bom, vai ser um parque com uma finalidade esportiva muito clara e com esportes olímpicos, né? Então, skate, o pessoal da bike, enfim, toda uma estruturação esportiva, vocação esportiva da nossa cidade. Tem uma mini quadra de basquete, não tem? Uma quadra de basquete 3x3, né, que fala, eu acho que eu até usei o termo equivocado, mas não é 3x3? 3x3. 3x3, enfim, que também é uma modalidade olímpica, enfim. Então, realmente a gente vai ter um centro de treinamento para modalidades olímpicas ao ar livre no hemisfério submarino. E conjugando com isso, claro, um paisagismo bastante legal. Então, veja, a segunda pergunta, quando? Final do segundo semestre desse ano, a gente já tem aí algo bastante sólido, ou seja, quase a totalidade entregue. A pista de skate que vai ficar um pouquinho para mais tarde ainda, infelizmente, e é bom registrar, na pista de skate nós temos recursos do governo federal sendo aplicados. Então, a pista de skate ela vai ter chancela do Comitê de Skate, do Comitê Brasileiro de Skate, portanto, possibilitando ali como uma arena, inclusive, de treinamento para os nossos atletas olímpicos. E aí até espero que a gente possa continuar dando uma contribuição importante, como a Baixada deu nas últimas Olimpíadas, para que o Brasil tenha uma performance bastante satisfatória também nessa modalidade. Mas no final desse ano já uso a parte pronta? Porque... Sim, a ideia é essa. No segundo, parcial. A ideia não, quase a totalidade. A pista de skate vai ficar um pouquinho para depois, porque a pista de skate vai ser uma obra específica. Volto a dizer, ali tem um governo federal participando, então é importante registrar participação do governo do estado, participação do governo federal e, claro, recursos do município também, para que a gente possa dar continuidade nessas intervenções. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Participam hoje o Roberto Mohamed e o Fábio Ferraz. Qual é o assunto mais importante para falar com o Fábio agora? Antes disso, eu vou fazer uma denúncia que, inclusive, eu tenho o testemunho do diretor, porque o primeiro bloco, quando eu faço alguma pergunta, o apresentador encerra e às vezes faltam 20, 25 segundos. Quando interessa para ele, ele estoura o tempo do bloco.
né? Ele faz só o que ele quer. Ele não tá nem... Quando é comigo, aí ele quer me cortar e corta antes do tempo. E o diretor é testemunha. Será que é porque não é porque eu não Não, enxergo agora direito? Não é não, porque você enxerga bem mesmo. Tu é Matusalém, mas enxerga bem. Fábio, eu vou puxar agora um assunto que, por coincidência, quando a notícia saiu, o Flávio veio aqui no programa. Que é sobre a Guarda Municipal. Porque houve uma notícia até que surpreende todo mundo, porque a gente nota que os caras, a bandidagem hoje não respeita mais nada. O conceito de autoridade foi pro ralo, né? Eles não respeitam a própria polícia. Tentaram arrombar o apartamento do prefeito de Bertioga, o Caio. Quando a bandidagem começa a chegar num ponto desse, em que ninguém mais está seguro, né, a gente imaginar os bandidos querendo assaltar a prefeitura, entrando no paço municipal para assaltar. Quer dizer, a coisa está chegando num ponto tal que a gente não consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel. Aí a Prefeitura de Santos anunciou que a Guarda Municipal vai começar a andar armada. Me preocupa muito, e eu já disse aqui várias vezes, porque eu e muitos especialistas já falaram isso, as guardas municipais não são polícias municipais. E elas não têm o nome guarda à toa. Ficam falando de uma mudança legal que não mudou o status delas. É como a guarda portuária, a guarda municipal, elas são guardas patrimoniais. Essa história de dizer, mas pode andar armado e tal. Eu falei, daí, a guarda noturna pode andar armado, segurança de banco pode andar armado, não é por causa disso que ele vira polícia. Por que eu vivo questionando isso? Se a gente vê que a polícia militar, que tem treinamento e tem uma disciplina rigorosa, os caras cometem abusos, a gente fica imaginando numa guarda que tem uma natureza hierárquica civil, não é militar. A prefeitura se preparou para o que pode vir. Eu não estou nem falando para o primeiro momento, que é dar a arma, treinar aquele primeiro grupo que vai trabalhar armado e tal. É necessário? Eu até acho que seja. O problema é necessário para quê? Para tomar conta dos públicos, dos bens municipais, ou seja, nas escolas, nos prédios municipais, na orla da praia. Mas ou tem gente já querendo que a Guarda Municipal dê geral, que a Guarda Municipal se comporte como polícia, porque aí vai ser um pega pra capar e vai sobrar no colo do prefeito. Tudo isso foi pensado antes de fazer isso? Foi pensado sim, programado e feito com bastante cautela. Agora, antes de até entrar nesse tema, bem rapidinho, a gente tem que falar isso, porque a gente não pode deixar de falar isso. 65% dos recursos estatais estão concentrados no governo federal. 25% concentrados nos estados. 10% nos municípios. E cada vez mais aumentam as responsabilidades dos municípios. É inerente. Então, a concentração do recurso está no estado, está na União, sobretudo, e está no estado. E as responsabilidades aumentam nos municípios. Não é responsabilidade do município fazer segurança pública. A segurança do município sempre foi, e é isso que está escrito na Constituição, patrimonial. Sua leitura está corretíssima. Agora, o que está se colocando como uma realidade, uma necessidade? Que os municípios investam cada vez mais em segurança. Então, a gente tem investido bastante, aí até nossa colaboração especificamente na Secretaria de Planejamento e Inovação, na área de tecnologia. E até fazendo uma menção, Bertioga, onde tivemos lamentavelmente esse caso, que despertou a nossa conversa aqui, também tem feito um trabalho muito interessante, também com ações de tecnologia na área da segurança. A doutora Thalita, inclusive, vem realizando um bom trabalho lá, secretária de Segurança. Lamentável esse incidente que possa ter aí assustado, inclusive, a família do prefeito, algo bastante emblemático. Mas, perceba, são os municípios investindo cada vez mais. E agora, armamento. Então é evidente que a gente vai ter um gasto muito grande com armamento, munição, paiol para poder guardar isso tudo, treinamento para os policiais. Então, por mais que a gente planeje, é no município que fica a conta.
esse é um ponto que a gente tem que discutir com a sociedade no todo. Cada vez mais aumenta a responsabilidade dos municípios. E nosso pessoal da Guarda, com bastante responsabilidade, fez uma ação importante, preventiva, passou um quantitativo expressivo dos nossos guardas em exames de toda a ordem, inclusive psicológico, para poder ter, de fato, o armamento sendo utilizado nas ruas. Eu acredito que isso vai colaborar, sim. Mas eu não posso deixar de fazer essa menção. Mais um custo para o município de uma responsabilidade que seria do governo federal, dos governos estaduais. Esse problema do nosso federalismo de Araque é esse, né? E isso é verdade. Os prefeitos são os caras que têm que cuidar de educação, de saúde, agora de segurança, de habitação, mas o dinheiro não fica aqui até de propósito para fazer o quê? Para provocar aquela fila de gente com chapéu na mão, pedindo dinheiro no governo federal, pedindo dinheiro no governo estadual, em troca de apoio político e tal. Isso não vai mudar tão cedo. Agora, esta responsabilidade, o Fábio, puxou para um comentário que você acabou fazendo. Juro que não foi armadilha para você falar disso. Você, inclusive, é o secretário que leva todo mundo que vem para cá para ver aquela sala de comando da Enterprise, aquela coisa linda do CCO, um monte de tela de alta HD, um negócio assim maravilhoso, deve ser tudo 4K, né? Porque a prefeitura não precisa economizar. Aí tudo lá bonito. Aí os caras pegam e roubam cabo de cobre, fio de cobre da iluminação da praia. Eu falei, uai, o comandante Kirk que fica lá no CCO, ele não tá vendo que tá roubando, não, ficou no ponto cego. Falei, pô, gastou esse dinheiro todo e deixou ponto cego na praia? Fábio, já corrigiram o problema? Hoje, os caras conseguem roubar os fios da praia sem serem vistos? Mohamed, deixa eu... E o que aconteceu para que 2 vezes roubassem e a Enterprise não detectasse? Olha, o Centro de Controle Operacional, ou como se apelidou carinhosamente de Enterprise, ele faz intervenções diárias e nós fazemos, sim, apreensões de toda ordem diariamente, muita apreensão. Eu aqui posso te colocar os números realmente de ocorrências que são tratadas dentro do CCO, que integra todas as funcionalidades, ele não é um equipamento somente de segurança, mas também de segurança, são muito robustos. Então o CCO ele tem realmente colaborado demais na gestão pública. Agora, imaginar que nós vamos acabar com problemas de segurança pública de forma geral, por conta de uma estruturação de tecnologia bastante robusta como nós temos em Santos, isso é uma utopia. Ninguém nunca falou isso e não temos essa pretensão. Lamentavelmente, teremos ocorrências que não serão detectadas pelo Centro de Controle Operacional, pelo nosso parque de câmeras. Agora, qual é a estratégia? Olha, revalidar o processo e reinvestir, para que a gente cada vez mais diminua o número de ocorrências, porque temos um bom Centro de Controle Operacional. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Hoje, nós temos 11 pontos de entrada e saída da cidade, em que nós temos a tecnologia OCR. O que isso permite? Com 97% de assertividade, a gente sabe exatamente o horário que um veículo entra ou sai da cidade, por conta da placa. A câmera, ela pega a placa e joga num software e a gente tem essa condição, tanto de forma preventiva como posterior, ou seja, se eu precisar fazer uma pesquisa agora, eu pesquiso e fico sabendo o exato horário em que esse veículo entrou na cidade, ou eu posso colocar no sistema para que dispare no momento que o veículo entrou. Então, essa tecnologia tem ajudado? Sim, nós conseguimos desvendar ações criminosas por conta da utilização específica dessa tecnologia. Isso quer dizer que por conta dessa tecnologia nós não vamos ter crimes na cidade? Isso é utópico. Então, qualquer cidade do mundo em que investiu com tecnologia, como por exemplo, em âmbito mais local aqui na América Latina, Bogotá, que é um exemplo interessante na Colômbia, Nova York, que fez uma grande revolução nos Estados Unidos, Milão, que também fez um investimento expressivo Londres, na Itália, mas aqui Londres. Do lado para ninguém acha pois que bem, vai acabar. Então veja, isso diminuiu os números, não resolveu tudo. É ação rápida. Então, essa é a ação. Nós pegamos, e olha, infelizmente, esses caras do furto de cabos na praia, eles são muitas vezes difíceis, porque eles fazem um modus operandi interessante. O cidadão fica, de certa forma, acanhado e faz um buraco onde ele imagina que tem o cabo. E ele consegue fazer isso em etapas. Na areia Depois da ele praia, volta né? na areia da praia ou no jardim da praia.
E aí ele faz isso, sai, se distancia, dá um tempinho, volta de novo, enfim. Então, estudando essas práticas e tendo as imagens, a gente conseguiu aperfeiçoar o método, e aí respondendo a sua pergunta, melhorou? Vai melhorar. Vai diminuir? Vai diminuir. Já está diminuindo. Porque a gente conseguiu aprimorar a metodologia para a precaução dessas ações. Agora, volto a dizer, imaginar que por conta das câmeras a gente vai acabar com qualquer atividade criminosa num país em que nós temos tantas desigualdades sociais como o nosso, aí é um pouco de presunção. Tá, não é essa a nossa... esse seria o nosso objetivo, mas a gente sabe que esse objetivo é um pouco Mas aí vem uma outra questão. Ô, Davidson, por favor, bota de novo aquelas fotos do CCO que você estava mostrando lá da Enterprise. Eu gostei do Enterprise. Eu queria perguntar o seguinte, isso aí foi na hora do almoço, essa foto? Eu não sei te dizer. Então, porque acontece o seguinte, olha o mundo de lugares para sentar, o mundo de câmeras, eu imagino que sejam trocentas. Tem 3 ou 4 pessoas lá. Fábio, às vezes eu fico me perguntando, coloca tanta gente na Coab, por exemplo, onde tem que fazer revezamento de cadeira e mesa, porque senão não pode sentar todo mundo, e falta gente ali, tinha que estar todas as posições ocupadas e ter mais 1 ou 2 ali atrás para vai no banheiro, eu fico no teu lugar. Porque é impossível querer com um ser humano, porque esse monitoramento não é automático. A gente não chegou... Aí eu concordo com você. É material humano. Você concorda comigo que se o investimento fosse correto, não adianta só comprar um equipamento. Tinham que estar todas as posições ocupadas. Porque você não pode pedir que um ser humano vai ter uma hora, depois de 3 horas de trabalho, que esse cara vai estar com um problema de visão. Quer dizer, ajudaria se o investimento fosse maior. Você, como secretário, não cobra às vezes o prefeito? Fala, prefeito, solta uma verbinha, vamos, não precisa... Eu sou contra concurso público porque eu acho que depois fica todo mundo pendurado na prefeitura. Terceirizar, colocar gente contratada, inclusive com determinada especialização, ex-PMs que tenham trabalhado no Copom ou coisa assim, para trabalhar. Já se pensou nisso? De terceirizar, contratar pela CLT para fazer o trabalho no CCO e ter todas as posições sempre ocupadas? Agora, Fábio, tem um sistema de alarme para movimentações atípicas, não tem? Sim. Automático esse? Sim, temos. Então, sim para os dois. Pensamos, eu concordo com você integralmente, Mohamed, integralmente. A gente precisa ter ininterrupto, 7x7, não pode parar, enfim. O CCO ele tem que ser um equipamento realmente totalmente otimizado, ou seja, otimizar ao máximo a sua potencialidade. Nós temos 22 agências nessa sala central, 22 assentos nessa sala central. Hoje nós temos 11 agências que lá trabalham. Então, quais são essas agências? Polícia Militar, Guarda Municipal, Serviços Públicos, SAMU, pessoal da Defesa Civil, enfim, 11 agências aqui que trabalham nesse espaço. E esse espaço tem que ser totalmente preenchido. Sim, temos agora já a perspectiva de contratação de uma empresa para que faça a colaboração tanto no suporte do ponto de vista de tecnologia, para que a gente não tenha interrupção do serviço em momento algum, como também contratação de RH. Ali a gente está falando da sala central. À esquerda dessa foto que está visível aqui conosco, nós temos a sala de atendimento. Lá também são servidores públicos de carreira que atuam. De repente a gente tem um modelo híbrido em que a gente possa ter a colaboração de agentes externos colaborando nesse atendimento inicial. É essa a nossa perspectiva e a gente vai fazer isso esse ano, tá? Então a gente está trabalhando forte para que isso aconteça e inclusive utilizando as ferramentas que estão disponíveis. Citamos aqui o OCR, que é essa das placas, também temos a tecnologia IVA. Hoje, nós temos 250 aproximadamente câmeras que já tem o IVA. O que é o IVA? O IVA é uma sigla em inglês, Vídeo Analítico Inteligente. Muito bem. Eu consigo fazer um desenho naquela câmera para que ela dispare o meu alarme. Então, veja, eu não preciso ter os operadores olhando todas as câmeras, até porque é impossível. Nós temos 1.800 câmeras na cidade já, todo o tempo. Eu preciso aplicar novas tecnologias. Então, um exemplo do IVA. Eu faço uma cerca digital numa escola, numa policlínica. Aquela câmera ela faz uma cerca digital, qualquer coisa que aconteça fora daquilo que estava previsto, dispara. Então, mas pode ser um gato de madrugada que pulou o muro. Tudo bem, vai disparar, o operador vai chamar a atenção dele, ele vai perceber que foi um gato. Mas pode ser que seja um gatuno. E aí ele vai perceber que foi esse gatuno e vai ajudar. Então, esse final de semana, no Colégio Santista, o IVA pegou. A gente tem aqui no Colégio Santista IVA funcionando, um cidadão entrou lá para furtar portas de alumínio. Ele deve ter percebido isso,
durante outro horário, que ele entrou no colégio, e aí o IVA tocou, a gente acionou rapidamente a guarda, 1h da manhã, chegou lá rapidinho e pegou esse cidadão que já estava desaparafusando uma porta de alumínio dentro do Colégio Santista. É um exemplo concreto. Então, são situações que muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, mas que acontecem no dia a dia. Isso foi esse final de semana. Então, essas tecnologias ajudam demais para que a gente possa ter a melhor operacionalização, não só do CCO, mas como dos serviços públicos em geral. Paulo, eu sei que o tempo acabou, mas eu só queria fazer uma observação aqui. E você sabe que eu sou crítico da prefeitura, eu sou crítico normalmente de todo o poder e de todo o governo, mas o tempo voa quando a gente tem algumas pessoas aqui. O Fábio é um deles, né? A gente não elogiava quando ele era secretário da Saúde à toa. E é um prazer fazer programa com quem não foge de pergunta e com quem faz o tempo fluir dessa maneira tão rápida para nós. Obrigado por você ter vindo novamente. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo, como o Mohamed já agradeceu, a presença do secretário de Planejamento, Fábio Ferraz, agradecendo ao próprio Mohamed a participação como comentarista, o trabalho da equipe técnica de jornalismo antenada daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, segunda-feira um pouquinho além da meia-noite, um pouquinho mais tarde que a meia-noite por causa do Roda Viva, na reapresentação, e um ótimo final de semana para você que você merece.